Um dos debates mais interessantes e dispersos das últimas décadas é sobre a influência dos jogos eletrônicos, os conhecidos videogames, e não há um grande consenso sobre o tema. Há um elemento que organiza boa parte dos discursos prós e contra, mas também é um elemento que faz parte da tônica do sofrimento da atualidade em vários momentos, os excessos. Mas hoje nós não vamos focar nele, pois este é um vídeo para falar de meus encontros com essa forma de diversão que atravessa gerações, mas que me provoca sentimentos variados a partir de conteúdos e maneiras de se jogar. Essa ideia já está comigo faz um tempinho já, e eu vou tentar decantar direcionando para algumas dúvidas e medos que surgem na clínica psicanalítica, principalmente quando falamos de infância e adolescência. Mas que, dependendo dos Counter-Strike e dos FIFAs, também é parte de uma dinâmica com adultos, invariavelmente do sexo masculino. Mas hoje o papo é sobre narrativas e como elas podem incidir sobre o nosso desenvolvimento afetivo, psíquico e até cognitivo. E como os videogames podem ser uma referência no assunto, mas pela lógica de mercado e de lucro, cada vez nos afastamos mais e mais deste lugar. Meu nome é Sandro Cavalotti e este é o Psicanálise e Cultura. Aqui a ideia é trazer alguns conceitos que podem nos ajudar a mexer com conteúdos que estejam nos incomodando, trazendo dúvidas ou até desejo de exploração a partir de um saber mais. Afinal, mais do que ficar entregando respostas prontas, uma visão crítica de mundo, ela é permeada por curiosidade, construção e busca de informações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E acho que uma boa forma de começar falando um pouco do motivo de estarmos aqui, as tais narrativas. Em uma cultura digital dominada por experiências velozes, estímulos incessantes, os videogames se tornaram um dos principais meios de socialização e prazer dos jovens. Entretanto, nem toda experiência lúdica digital promove o mesmo tipo de envolvimento psíquico e cognitivo. Estou com cerca de 60 horas jogando Banishers, Ghosts of New Eden, um RPG narrativo com fortes componentes morais e emocionais. Ambientado no século XVII, com foco em narrativa, escolhas morais e elementos sobrenaturais. Protagonizado por Red e Antia, caçadores de fantasmas, o jogo explora temas como luto, apego, combinando combate físico e habilidades espirituais. As decisões do jogador, e aí que é interessante, impactam diretamente no desenvolvimento do jogo e dos próximos passos a partir dele. O título mergulha o jogador em um universo denso e sombrio, no qual cada escolha moral carrega consequências complexas. Ele oferece essa mecânica baseada numa estrutura narrativa, desenvolvimento de personagens e progressão emocional. Seu cerne está na construção de um enredo envolvente que obriga o jogador a tomar decisões difíceis sobre a vida, morte, culpa e redenção. Nesse sentido, o jogo favorece um tipo de prazer que não é apenas imediato, mas que se inscreve no campo da simbolização. O jogador é interpelado por dilemas éticos e afetivos que exigem elaboração psíquica, engajamento empático e reflexão subjetiva. De forma bem simplista, porque aqui praticamos o anti-spoilerismo. O jogo, logo em seu início, constrói uma relação entre os protagonistas fundamentada no amor, no carinho e nas responsabilidades afetivas. No entanto, essa estrutura narrativa faz com que essa conexão seja rompida, ainda com as possibilidades de retorno a ela, o que dependerá de escolhas éticas e morais que resvalam em nossas relações singulares, mas também coletivas. E essa complexidade desses dilemas éticos envolvidos remete a um sobreesforço emocional, pois se situa numa relação de desejo pessoal que me permite direcionar um objetivo individual, ainda que pautado em escolhas que efetivamente podem me posicionar no campo do bom, do mal. Afinal, assim é a moral. E se a moral é o conjunto de valores individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana, o jogo nos coloca nesse conflito com a nossa própria moral. Há muito esforço psíquico envolvido nas escolhas, pois elas são pautadas em esses dilemas éticos. E se a ética é compreendida como um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa,
e moral de um indivíduo, ou grupo social ou sociedade, o jogo explora de forma bastante efetiva a nossa construção crítica de ideias e comportamentos. O jogo sempre nos coloca nessa dúvida de qual o caminho devemos seguir, apesar de ter uma premissa básica. E as recompensas perpassam minhas próprias escolhas. Essa é a dinâmica do que é chamado um RPG, um Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis, em português. Mas o que seria efetivamente essa sigla? É um tipo de jogo em que os participantes assumem o papel de personagens em um mundo fictício, interagindo uns com os outros e com o ambiente do jogo para criar uma história colaborativa. Pode ser jogado em mesas, com auxílio de dados, livro de regras e um mestre, que narra a história e controla o mundo do jogo, ou também em versões digitais, como os videogames. O foco principal é a interação e a interpretação dos personagens, com liberdade para os jogadores moldarem a narrativa e o desenvolvimento de enredo. Sim, haverão escolhas a serem feitas e elas delinearão o contínuo no jogo. A experiência de jogar um RPG de videogame mobiliza uma série de esforços biopsicossociais, ou seja, envolve simultaneamente aspectos biológicos, psicológicos e também sociais, como, por exemplo, no sentido biológico, a neurofisiologia da atenção e do foco, onde o jogador ativa circuitos cerebrais relacionados à concentração, tomada de decisões e memória do trabalho. Coordenação motora e tempo de resposta, especialmente em RPGs com combate em tempo real, há exigência de reflexos, precisão e controle motor fino. Regulação hormonal e emocional. Os jogos emocionalmente intensos podem ativar o sistema límbico com a liberação de dopamina na relação com o prazer, de adrenalina na relação com a excitação e cortisol também na relação com o estresse. Aspectos psicológicos, tomada de decisão e julgamento moral. RPGs frequentemente desafiam o jogador a escolher entre dilemas éticos, elaborando consequências e valores internos. Além de tudo, pode estar envolvido com empatia e identificação com os personagens. O envolvimento com a narrativa e os protagonistas gera processos de identificação, projeção e empatia. Elaboração simbólica. Muitos RPGs operam no campo do imaginário e da fantasia, permitindo que o jogador represente, elabore ou desloque afetos subjetivos. Resiliência e frustração. Perdas, derrotas ou caminhos trágicos da narrativa exigem tolerância à frustração e capacidade de adaptação. No sentido social, pertencimento e comunidades. RPGs criam comunidades online e offline, fóruns, grupos de discussão, fandoms, estimulando laços sociais e trocas culturais. Construção da identidade. O jogador pode experimentar formas de ser, agir ou se expressar diferentes de sua identidade cotidiana, o que contribui para processos de autoconhecimento. Regras de convivência e ética coletiva. Nos RPGs cooperativos ou online, o jogador negocia ações com outros, exercitando colaboração, negociação e respeito às normas sociais. Em resumo, a experiência de jogar um RPG, seja ele de mesa, seja ele um videogame, ultrapassa o mero entretenimento e se configura como um processo complexo que mobiliza dimensões biológicas, psíquicas e sociais. Do ponto de vista biológico, envolve atenção, reflexos e respostas emocionais, fisiológicas. No plano psicológico, ativa processos de simbolização, tomada de decisão, ética e construção subjetiva. E no campo do social, estimula vínculos, pertencimento, negociação de valores coletivos. E sob a ótica da psicanálise, especialmente na interface com a teoria do jogo e da simbolização, e aí eu vou trazer o Winnicott para cá, o RPG pode ser compreendido como um espaço potencial, uma zona intermediária entre realidade interna e externa, no qual o sujeito projeta, experimenta e elabora conflitos inconscientes. Os dilemas morais, os enredos afetivamente carregados e as consequências das escolhas não apenas exigem raciocínio lógico, mas convocam o sujeito à cena de seus próprios impasses éticos e afetivos. Assim, o jogo opera como uma espécie de narrativa transferencial, onde aspectos recalcados, desejos, culpas, fantasias, podem ser vivenciados de forma segura, mediada pela estética e pelas regras do jogo.
Nesse sentido, o envolvimento com RPGs narrativos pode ser entendido como uma prática cultural rica e simbolicamente produtiva. Favorece a construção da identidade e permite formas criativas de elaboração psíquica. O jogo, assim, ele se torna uma cena onde o sujeito se encontra com seus fantasmas e, como no caso do Banishers, precisa decidir o que fazer com eles. Mas nós temos um outro tipo de jogo que lida com o afeto de uma forma diferente e bem simplificada. Antes de Banishers, eu estava há meses jogando um outro tipo de jogo, um shooter, ou jogo de tiro. É um gênero de videogame centrado na mecânica de combate, com armas de fogo ou de projéteis, na qual o principal objetivo do jogador é atirar em inimigos ou alvos, geralmente em tempo real. Esses jogos eles focam na competitividade extrema, ritmo acelerado, com ênfase nas características dos personagens e nos reflexos rápidos. Eles são um desafio às nossas ansiedades. Estão neste campo os conhecidos Call of Duty, Overwatch, Fortnite, Valorant e o que estava incessantemente jogando há muitos meses, Marvel Rivals. E aqui eu gostaria de compartilhar uma pequena experiência de afetos, sim, aqueles que nos afetam. Eu demorei muito tempo para conseguir me desvencilhar de Marvel Rivals, mesmo sabendo que eu gosto muito mais de jogos imersivos e com um grande contexto narrativo. Mas de alguma forma o jogo competitivo ele nos captura, nos promete uma descarga hormonal rápida, repetitiva e constante, seja ela de satisfação, seja ela de frustração, mas ainda assim uma descarga. O jogo ao qual eu me dediquei mais tempo nessa vida adulta se chama Overwatch. Somam-se aí mais de 2.000 horas, algo que me deixou estático e atônito quando eu fui buscar as informações para trazer isso para cá. Ali havia uma tentativa de organizar um grupo, um time, trocas digitais de união e respeito. Eu até encontrei um pouco disso, mas a realidade é que não saber lidar com a frustração traz o pior de nós. Então, questões como racismo, ataques, misoginia, ameaças se tornam parte de uma construção muito insidiosa nos jogadores. E mais uma vez, a adolescência com seus afetos em êxtase é alvo constante de tais estímulos. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Esse hiperestímulo constante, essa repetição dos picos de excitação seguidos de recompensas ou punições simbólicas, nos prende em um ciclo que beira o compulsivo. Do ponto de vista psicanalítico, poderíamos dizer que jogos como Marvel Rivals funcionam como dispositivos de acting out. Agimos, descarregamos, mas não necessariamente elaboramos. O prazer imediato oferecido por esses jogos e a frustração quase simultânea nos inserem em uma lógica pulsional, onde o que está em jogo é menos o sentido e mais a intensidade. Ao contrário de um RPG como Banishers, que convoca o sujeito à simbolização, à elaboração das perdas, a escolhas morais, o shooter ele opera no campo do imediato, da ação pura, da performance. Ele ativa o corpo e o sistema nervoso, mas oferece pouco espaço para a reflexão subjetiva. Não à toa é tão difícil sair dele. Ele oferece a cada partida uma promessa de completude que nunca se cumpre, o que de algum modo nos mantém ligados à repetição. Talvez, mais do que comparar esses gêneros, o interessante seja observar como cada tipo de jogo dialoga com o nosso estado psíquico. Ora buscamos sentido e narrativa, ora apenas queremos sobreviver ao excesso do mundo, ainda que seja atirando em avatares em alta velocidade. E isso por si só também é um dado clínico e existencial importante. Entretanto, em uma visão crítica de mundo, precisamos entender que o público-alvo de tais jogos são principalmente os adolescentes, sujeitos que ainda estão em formação de identidade, no processo de construção do eu e da elaboração das instâncias morais e afetivas. Ao serem expostos repetidamente a jogos que priorizam a competição e a velocidade, a agressividade e a vitória a qualquer custo, correm o risco de internalizar modelos de relação pautados na lógica da performance e da exclusão do outro como um obstáculo a ser eliminado. A ausência de simbolização e constante descarga pulsional podem dificultar a construção de espaços internos de pensamento, reflexão e de elaboração emocional, justamente o que mais se faz necessário nessa etapa da vida. Não se trata de demonizar os shooters,
mas de compreender os efeitos subjetivos e socioculturais que eles produzem quando consumidos de forma acrítica e massiva. A cultura digital, com seus algoritmos de recompensa rápida e engajamento incessante, favorece a repetição vazia, o gozo imediato e a precarização dos tempos psíquicos. Para o adolescente, isso pode significar uma dificuldade crescente em sustentar frustrações, lidar com o tédio criativo e desenvolver um senso de continuidade emocional. Em outras palavras, a colonização da experiência juvenil por jogos que operam nesse regime do instante, da adrenalina e da repetição compulsiva não é neutra. Ela diz algo sobre os valores que temos cultivado em sociedade: produtividade, desempenho, vitória a qualquer custo e o esquecimento da dor. Diante disso, é urgente que possamos oferecer, inclusive nos espaços lúdicos, alternativas que favoreçam a escuta interna, o vínculo afetivo e a possibilidade de elaboração simbólica. Porque, afinal, crescer subjetiva e emocionalmente ainda requer tempo, ausência e desejo. E o tempo do desejo não pode ser medido por frames por segundo. E é nesse ponto que eu vou trazer um cara importantíssimo para a clínica psicanalítica chamado Donald Winnicott. Suas teorias se tornam fundamentais para pensarmos a experiência psíquica dos jogos e da adolescência, o sentido do brincar. Para o Winnicott, esse brincar ocupa uma zona intermediária entre a realidade interna e externa, o chamado espaço potencial, onde o sujeito pode experimentar, criar, simbolizar, sem a exigência do acerto ou da performance. Jogos que estimulam a simbolização, a identificação e a criatividade podem operar como extensões desse espaço transicional, permitindo ao adolescente sustentar o processo de amadurecimento emocional em meio às tensões do mundo contemporâneo. Donald Woods Winnicott. Ele foi um pediatra e um psicanalista britânico, considerado um dos mais influentes teóricos da psicanálise no século XX. Sua obra destacou-se por trazer uma perspectiva humanista e clínica centrada na importância das relações precoces entre mãe e filho, no desenvolvimento do self e especialmente na valorização do brincar como um fenômeno fundamental para a saúde mental. Winnicott introduziu conceitos chaves como objeto transicional e o espaço potencial, que evidenciam a importância do ambiente e da criatividade para a constituição do sujeito. Retomar o Winnicott, portanto, é mais do que revisitar a teoria do brincar. É recolocar o sujeito no centro da experiência. Lembrar que existir com vitalidade exige um ambiente suficientemente bom, inclusive nos espaços digitais. A compreensão ética, a compreensão crítica dos jogos eletrônicos e seu impacto na formação psíquica dos jovens, ele só se torna possível quando reconhecemos a necessidade desse espaço de criação e simbolização, que é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável. Do ponto de vista psicanalítico, em um sentido mais amplo e cultural, poderíamos chamar, claro, de análise selvagem. Banishers pode ser lido como um espaço de elaboração da pulsão e da castração simbólica. As perdas e escolhas impostas ao longo do jogo obrigam o sujeito a reconhecer os limites de gozo absoluto e a negociar com a alteridade. O jogo se aproxima de uma função analógica ao brincar simbólico descrito por Winnicott. O espaço potencial entre a realidade e a fantasia se torna esse campo fértil para a construção de sentido. E ao experimentar afetos como luto, dúvida, sacrifício, o jogador não apenas se diverte, mas também simboliza aspectos fundamentais de sua própria vida emocional. Marvel Rivals, por outro lado, oferece uma experiência pautada nessa ação frenética, no confronto competitivo e como um jogo de tiro em terceira pessoa com foco em combate entre equipes. Sua estrutura é desenhada por gratificações rápidas, visualmente impactantes, com pouca ou quase nenhuma narrativa. O prazer advém da performance, da repetição e da conquista momentânea. O jogo oferece picos de excitação, mas raramente exige do jogador uma elaboração simbólica ou afetiva mais profunda. E é importante reconhecer que esse tipo de jogo também tem o seu valor. Ele pode treinar reflexos, coordenação motora, promover a interação social.
Contudo, no plano psíquico, seu efeito tende a operar no regime da compulsão à repetição. Conceito freudiano que descreve a tendência do sujeito a buscar a repetição de uma experiência de domínio, ainda que ela não seja simbólica. O loop de matar, morrer, reiniciar não oferece elaboração, mas sim descarga. Trata-se de um tipo de prazer mais próximo da pulsão de morte em sua dimensão desinvestida, marcada pela ação sem reflexão, pelo automatismo da resposta, pelo curto-circuito do simbólico. Ambos os jogos, sem dúvida, eles são formas válidas de entretenimento, mas não se pode colocá-los na mesma categoria quando se trata de seu potencial formativo e subjetivante. Enquanto Banishers estimula a capacidade dessa simbolização, dessa reflexão narrativa, da empatia, da elaboração de afetos, Marvel Rivals opera num campo mais restrito, onde o prazer está ligado à excitação sensório-motora e à gratificação rápida. Ambos são gozo, em um sentido lacaniano, mas cada qual tem sua organização de qualidade a respeito desse gozo. E o hiperestímulo contínuo é parte dessa busca incessante por uma descarga de baixa qualidade, estimulada inclusive pela nossa dimensão relacional nas redes sociais. Enquanto um estímulo está elencando boa parte de nossas demais funções, inclusive percepções críticas de mundo, o outro é mera simplificação, mas altamente viciante. Talvez esse seja o início de um debate que pode se tornar mais intenso aqui nesse espaço. Mas eu já adianto que deixar Marvel Rivals não foi tarefa fácil. Entre os sintomas havia um constante aumento de ansiedade, a cada partida perdida, uma frustração que beira o biológico, e o que me deixou mais estagnado, uma certa tristeza por não conseguir voltar ao entretenimento digital que realmente me estimula, o da exploração, das trocas e do desafio das descobertas, não apenas do jogo, mas também em nível pessoal. Voltar foi um alívio que não me deixa passivo ao retorno, mas ativo em relação a quais momentos devo jogar e quais momentos eu me permitirei ser jogado. Essa proposta de falar de games ela é importantíssima para a clínica psicanalítica de uma forma geral, mas principalmente para os adolescentes, e acho que ela é muito pouco explorada. Quando acaba entrando em teoria e pesquisa em excesso, isso quando não usa dados dos hiper mega estimulados estadunidenses. Talvez possamos ter dados mais plausíveis a partir das nossas próprias realidades. Demonizar as formas de entretenimento digital é esquecer que os adolescentes estão com cada vez menos espaços de socialização. Quem sabe, ao invés de agredir os gamers, talvez possamos mudar nosso olhar não para o sintoma apenas, mas para o que o causa. Políticas públicas servem para nos dar acolhimento e socialização, não exclusão. Enfim, esse espaço, lembrando, ele agora é duplo, porque está no podcast, também no YouTube, ambos são fundamentais para a minha transmissão, e sei que há espaço para ambos. Espero que estejam gostando. Eu, particularmente, estou sempre me desafiando, mas eu me sinto estimulado aqui, por mais que o tempo não permita que eu me dedique do jeito que eu gostaria. Mas obrigado a quem ouve, obrigado a quem vê, vocês são incríveis. A indicação do YouTube que merece destaque fica para o incrível canal do Hora Thiago, que nos auxilia a entender um pouco mais de comportamento, entretenimento e cultura pop de um jeito leve e extremamente informativo. E se você gostou desse conteúdo, considere compartilhá-lo para algum colega que possa se interessar. O like também é muito importante para a movimentação digital, mas os comentários são a cereja do bolo. Então considere me mandar um oi sobre o episódio, eu ficaria muito contente. E se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se o conteúdo atingiu você de alguma forma, considere inscrever-se no canal para que possamos continuar as trocas. E é isso. Fiquem bem e nos vemos na jornada. Até breve.